Pessoal, ainda olhando um pouquinho para fora do nosso quintal, tem um novo capítulo na guerra entre Ucrânia e Rússia. Os líderes da União Europeia concordaram em começar negociações para acolher a Ucrânia no bloco econômico. O Luca Bassani chega ao vivo e vai trazer as informações para a gente. E aí, Luca, como é que isso pode afetar também o conflito com a Rússia e outros entes políticos internacionais, hein? Bem-vindo. Boa tarde a você, Evandro, a todos que nos acompanham. Nós vemos que é um interesse do presidente Zelensky desde o começo da guerra, inclusive no ano passado a Ucrânia, conjuntamente com a Moldávia, se tornaram países candidatos à União Europeia e ontem mais um capítulo dessa história, quando a União Europeia começou as negociações para a ascensão dos dois países, das duas ex-repúblicas soviéticas, ao bloco europeu. Vale mencionar que foi uma votação unânime de 26 países votando favoravelmente, enquanto o primeiro-ministro da Hungria, que é contrário a essa posição, o Viktor Orbán, deixou a sala durante o momento da votação e então escolheu o caminho da abstenção, não se opondo diretamente àquilo que foi votado. Apesar da sinalização positiva dos países europeus, esse caminho até se tornar um membro pleno da União Europeia, ele é muito árduo e vai demorar ainda alguns anos, segundo muitos especialistas, porque envolve uma série de reformas políticas, econômicas, judiciárias. A Ucrânia estava longe de ser um país dos mais democráticos e também ser um dos países mais transparentes dentro da Europa e, portanto, os europeus exigem essas mudanças antes que o país se torne um membro pleno. De qualquer maneira, indica um apoio ao governo do presidente Zelensky, que considerou essa votação ontem uma vitória histórica, considerando também as poucas vitórias que ele conseguiu nos campos de batalha dentro da Ucrânia durante este ano de 2023. A Moldávia segue por um caminho muito parecido, tentando sair da influência russa, que ainda é muito forte no governo de Chisinau e em algumas outras províncias do país que fazem fronteira com a Ucrânia e, portanto, acredita que essa entrada na União Europeia também possa beneficiar o país. Vale mencionar que a Geórgia, que tinha sido negada como candidata no ano passado, ganhou esse status também. Então a gente vê 3 antigas repúblicas soviéticas seguindo um caminho europeu. Isso pode significar que durante a próxima década a União Europeia se amplie e a Rússia, no aspecto pelo menos político, se isole ainda mais. Afinal, a União Europeia não tem nada a ver com aliança militar, mas sim uma aliança política econômica. Muito obrigado pelas informações, viu, Luca Bassani? Um bom trabalho para você. Agora eu preciso olhar aqui para o nosso quintal imediatamente, porque a Câmara avançou aí em relação à reforma tributária. Aprovou em primeiro turno por 371 votos favoráveis, 121 contrários. Agora é preciso fazer o voto dos destaques e também do segundo turno. De qualquer forma, tudo indica então que a reforma tributária deva passar ainda neste ano, assim como era esperado pelo governo federal e principalmente pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A gente segue acompanhando, daqui a pouco traremos mais informações aqui para vocês sobre o avanço também dessas outras questões que eu mencionei, segundo turno e destaques da reforma tributária. Agora, pessoal, vou colocar aqui para vocês um jantar que vai acontecer. Vocês estão vestidos e preparados para ele, ó? O Piperno até... Não, porque inclusive... O Piperno até ajeitou o terno dele. Aqui hoje com uma gravata em homenagem à Ucrânia. Ah lá, dourada... Azul e dourada, exatamente. Parabéns, Piperno. Você está pronto para esse jantar que eu vou falar para vocês agora. Depois da aprovação aí do ministro Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, o presidente da República está fazendo um aceno à Suprema Corte, deve reunir os ministros na casa do presidente, ali do STF, Luiz Roberto Barroso. Essa reunião está marcada para a próxima terça-feira e, além de celebrar o fim do ano, também deve servir para debater a relação ali com o Congresso, Supremo, trazer também agora o novo indicado aí, que é o ministro Flávio Dino. As articulações de alguma forma começam porque a posse do Flávio Dino mesmo está marcada só para meados de fevereiro, diferentemente da de Paulo Gonet, que acontece agora já na segunda-feira. A nomeação dele foi publicada hoje no Diário Oficial. O que se quer com esse jantar, que tem inclusive a articulação do presidente da República com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Felipe Dávila? Olha, esse jantar é muito simbólico. Mostra um Supremo Tribunal Federal agindo como um poder político e não como um poder que deve resguardar a Constituição. Porque quem resguarda a Constituição faria um jantar discreto de poucas pessoas, só dos membros da corte, num lugar que ninguém nem ia saber que teve o jantar, viu, Evandro? Quando você anuncia um jantar político,
você está simplesmente retratando o que o Supremo é, um poder cada vez mais político e menos o guardião da Constituição. O que mostra que esta crise entre os poderes vai continuar, porque agora o terceiro tempo da política é sempre decidido na Suprema Corte do Brasil. E esse jantar mostra isso. Somos todos políticos. Ô, Piperno, você, por outro lado, pensa também que pode ser um encontro institucional, como aconteceria em qualquer momento, independentemente da indicação? Pode ser qualquer coisa. É um momento de, enfim, de tensão, inclusive, né? Um ambiente que estava aí bastante conturbado. E veja, o ministro Flávio Dino, ele hoje, ele reúne um conjunto de aptidões aí e de participações aí que eu acho que deve ser inédito no mundo. O ministro Flávio Dino, hoje, 15 de dezembro, ele é alguém com vínculos com os três poderes. Eu nunca vi isso em lugar nenhum, porque ele é ministro do governo, ele está escolhido para o STF e ele é um senador licenciado que daqui a alguns dias, algumas semanas, ele vai tomar posse, porque ele vai voltar para o Senado durante alguns dias antes de ser efetivamente empossado lá no STF. Então ele deve sair do governo federal nas próximas semanas, retoma o seu lugar no Senado durante alguns dias e depois ele vai para a Suprema Corte. Eu nunca vi isso na história e não sei se vai acontecer de novo. Eu quero aproveitar, inclusive, e falar sobre a posse, então, do Procurador-Geral da República, né, Paulo Gonet, que, diferentemente do ministro Flávio Dino, já teve a nomeação ali no Diário Oficial da União e já deve tomar posse na próxima segunda-feira. E aí eu queria perguntar para vocês o que a gente pode esperar desse novo Procurador-Geral da República depois da saída de Augusto Aras, que gerou tamanha repercussão e que, no fim, ninguém nem repercutiu, ninguém nem falou ou se lembrou de Augusto Aras quando deixou o cargo, hein, Gustavo Segré? Não tenho a mínima ideia do que podemos esperar. É mesmo? Porque ninguém perguntou para ele. Ninguém perguntou para ele. Oh, me desculpa. Bem colocado, porque na sabatina acabou que ele ficou de forma secundária. A participação dele foi secundária. Qual é o time que o senhor torce? É a única pergunta que faltava. Ninguém perguntou. Me desculpa, qual é a sua posição em relação a isso? Ninguém perguntou, porque o foco era Flávio Dino, não era ele. Então, está provado. E mais, daqui a 3 meses vamos perguntar para a população, na rua, quem é o Procurador-Geral? A maioria não vai ter a mínima ideia de quem é e o que ele pensa e o que ele faz. Porque ninguém perguntou. Na sabatina, ninguém perguntou. Ele não falou sobre a sua posição em determinados assuntos, porque ninguém perguntou. Fala, Gani. Ele foi extremamente escorregadio. De fato, ninguém perguntou e quando perguntavam, ele era um bagre ensaboado ali. Me lembrou muito uma vez uma entrevista que eu vi do ex-presidente do Banco Real e ele também saía pela tangente em todos. Então o entrevistador fazia uma espécie de pinga-fogo ali para polemizar. E aí, o que o senhor achou do governo Sarney? Aí ele falava assim, olha, foi muito importante para a redemocratização. Falei, bom, agora vai pegar ele, né? Governo Collor. Não, Collor, ele passou pelo um impeachment, teve os seus pecados, mas tem muito a contribuir com experiência para a nação. Falei, pô, o cara não vai falar mal de ninguém, né? Fernando Henrique colocou o país na rota do desenvolvimento. Aí Dilma, né? Não, uma gerente com uma mulher de fibra. Ele não falava mal de ninguém. Então, me lembrou muito o Gonet. O Gonet ali, um bagre ensaboado, ele não entrou em uma bola dividida, falou isso não cabe a mim, isso é político, então a gente não sabe. Agora, ser pior do que a gestão que fez, né, Augusto Aras ali à frente, a conduta de Augusto Aras à frente do Ministério Público, eu acho difícil, porque não deixou nenhum legado, a Operação Lava Jato termina com Augusto Aras. Enfim, acho que é difícil, então qualquer coisa aí pode ser melhor. E aí, Luiz Felipe Dávila, você também concorda que qualquer coisa pode ser melhor? Não, eu só vou dizer assim, eu não estou sendo irônico, eu estou sendo realista. Eu acho bom esses atributos. O que a Procuradoria-Geral da República precisa é voltar à normalidade. Quando tem um cara que responde tudo da forma mais técnica possível e sai de forma ensaboada, o que ele está dizendo, gente... Eu vou ser técnico, eu quero sentar aqui e fazer meu negócio. Assim, eu quero restaurar a normalidade. Parece uma coisa tão óbvia,
Mas restaurar a normalidade é a coisa mais importante a se fazer hoje na Procuradoria-Geral da República. E eu acho que ele tem o perfil para restaurar as coisas à normalidade. A palavra normalidade parece até desconhecida para a gente. Fala, Piperno. Não, Evandro, mas aí que tá o negócio. Ontem eu discutia com o Segré a questão da resposta do Flávio Dino ao Flávio Bolsonaro quanto ao tema regulação de veículos, de fake news, veículos aí de redes sociais. Muito bem. E eu disse que a pergunta do Flávio Bolsonaro foi ruim porque ela não foi específica. Não pediu para o Flávio Dino explicar de fato quais são os limites que ele imaginava. Perfeito. Mas as pessoas ficaram muito atentas às respostas do Flávio Dino e, na verdade, o Gonê deu uma que é muito mais preocupante na véspera, porque ele foi questionado sobre isso e ele fala claramente, olha, a liberdade de expressão, portanto, não é plena e a liberdade de expressão pode e deve ser modulada de acordo com as circunstâncias. E eu convido as pessoas que procurem aí nos sites a resposta toda que ele deu sobre isso. Eu não vou ler tudo aqui porque é muito comprida. Mas, veja, ele me causou muito mais preocupação e perplexidade do que qualquer coisa que o Flávio Dino já tenha dito sobre isso. Porque ele está relativizando demais esse tema. No caso do Flávio Dino, confesso que eu gostaria que ele fosse perguntado de forma mais direta. Por exemplo, o caso que a gente citou aqui do ministro Juscelino. O que o senhor acha da tentativa dele de cercear a divulgação de notícias a respeito daquele caso? Enfim, alguma coisa assim. Então, isso não foi feito. Então, ele deu uma resposta ampla e, ao mesmo tempo, vaga. O Paulo Gonê me deixa muito mais dúvidas em relação a esse tema. Mas ele não define, né? Não, Piperno, não dá para comparar, pô. Dá para comparar. O ministro Dino, a postura que ele teve no PL da fake news, chamando as pessoas e praticamente dizendo às empresas e dizendo assim, olha, vocês vão ver com a gente por bem ou por mal. Isso não existe. Isso não existe. Vejam o que o Paulo Gonê disse. Não. O Paulo Gonê não fez. O Paulo Gonê deu uma explicação que eu também não gostei, concordo, mas não tem nada a ver com a atitude de um ministro da Justiça ao chamar... Não, como assim? Gente, rapidamente, só 5h51, quem nos acompanha pela rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero 6, hein? Até já. Pode continuar, Dávila. Como assim? É gravíssimo o que foi feito. Você, na verdade, está dizendo às empresas que se elas não fizerem aquilo que o governo quer, que elas vão sofrer as últimas consequências. É isso que você está dizendo. Isto é cercear a liberdade de expressão. As empresas estavam colocando... Desse jeito, não, colocou muito pior do que eu estou falando. Eu estou falando de uma forma do Itamaraty. Pega lá como é que ele falou. Pelo amor de Deus, Piperno, aí não. Você sabe o que eu gostaria de ter ouvido de ambos? Uma vez perguntaram para um juiz inglês o que ele achava da liberdade de expressão. A resposta dele foi categórica. Ele falou assim, liberdade de expressão sem o direito à ofensa não serve para nada. Uma frase duríssima. Um ministro do Supremo Tribunal Federal falou algo parecido, do qual eu concordo, dizendo que uma liberdade de expressão que não seja crítica, dura, não serve para absolutamente nada. Claro. Mas de que forma que vocês entendem que Paulo Gonê pode interferir ou não nessa história, hein? Alan Gani e Gustavo Segré. Não, pode ir. A Procuradoria-Geral da República, através do Ministério Público, tem, teoricamente, a representatividade do povo. Mas ele não toma uma determinação, ele não aplica a sentença, ele faz uma posição acusatória. Isso. Quem toma a determinação é o juiz, e aí é onde entra o perigo. Porque ele pode acusar, pode fazer o que ele quiser, mas vai precisar de um juiz que determine sentença. Quando o juiz é do Supremo Tribunal Federal, devemos lembrar, não há recurso superior. Determinou... Exatamente. Eu acho, última instância. Eu acho que não vai ser o caso dele, está longe disso, mas hoje, sei lá, você pega um procurador que pode acusar um veículo de imprensa injustamente, de fake news, algo do tipo, que nem é crime. Então esse tipo de conduta é muito perigosa. Acho que ele não vai
por aí, ele pelo menos não demonstrou nada nesse sentido. Veja ontem o que nós noticiamos aqui, que o Ministério Público aprovou a medida que agora que quem quiser entender os super salários, os benefícios, os penduricalhos dos membros do judiciário, precisa se registrar como pessoa física lá. Isso é um absurdo total. Mas você vê como é que esse negócio... Então amanhã aparece lá o meu nome, o do Alan Gani, o do Evandro lá pedindo muita informação durante muito tempo... Quem é que diz que a mãe não pode vir para cima de nós ou da Jovem Pan ou de quem quer que seja? É um absurdo as coisas que acontecem no Brasil hoje e estão passando desapercebidas. Eu não sei como uma notícia dessa não foi manchete de todos os jornais. Isso é um escândalo. Isso é cercear a liberdade de informação, o que mostra como nós estamos cada vez mais anestesiados pelas barbaridades que estão ocorrendo em torno da liberdade de expressão no Brasil. Fala, Piperno. Não, perfeito. Eu acho que como o Paulo Gonet vai tomar posse logo, aí um assunto em relação ao qual ele pode mergulhar de cara. Opa, afinal de contas, o Ministério Público, enfim, é composto por pessoas que vão ficar sob o guarda-chuva dele.